7 sinais de que você já pode ter infartado nem sabe. Vixe, doutor Belisário, infartado e não sei. É verdade, já pode ter infartado e não sabe. Por isso hoje nós vamos falar dos 7 sinais aqui, alguns desses sinais que você já pode estar sentindo aí, já pode ser um sinal de que você já infartou. Mas bora falar aqui primeiro o que é um infarto. Bora relembrar aqui que história é essa de infarto. Que o pessoal fala, é um negócio danado aí, mas o que é um infarto, doutor Belisário? Quando é que acontece o ataque cardíaco? Por que acontece o ataque cardíaco? Bora lá, vamos lá. Aqui no Pará tem um negócio que é vou roubar seu coração. Tem um cantor aqui. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração. Loucura, hein? Vou pegar meu coraçãozinho ali de trás para te explicar o que é um infarto. Bora ver se a câmera foca direitinho aqui. Isso aqui é o músculo cardíaco, tá? Tirei um pedacinho aqui do nosso coração. Lembra que o nosso coração tem o tamanho de um punho, tá? Tamanho de um punho fechado. Peguei aqui nosso coraçãozinho aqui. Esse aqui é o músculo cardíaco. Músculo do nosso coração. Aqui as artérias passando aqui direitinho aqui no nosso coração. E aí de repente uma dessas artérias fecha. Uma dessas artérias é obstruída, seja por uma placa de gordura, seja por outras causas. Existe hoje um infarto que é um infarto do miocárdio causado por artérias ou coronárias não obstruídas. Mas a causa mais comum são placas de gorduras ali que acabam se rompendo. Isso provoca lá uma agregação de plaquetas, provoca uma obstrução naquele local ali. E o que acontece com esse músculo aqui de dentro? O que acontece com essa parte aqui do músculo? Aonde seria irrigado por essa artéria, acaba faltando sangue e essa parte do músculo aqui morre, tá? Isso é um infarto. É assim que acontece o infarto. Mas às vezes essa parte pode morrer, como eu estou falando, por outras causas, que não sejam. Então o infarto é isso. Mas doutor Belisário, o pessoal diz aí que quando infarto é dor no peito forte, aquela história da novela, caiu o buft. Tio, o que o senhor tem, tio? Tio! Infartou, tá com muita dor. Nem sempre é assim, pessoal. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de infarto silencioso, que é muito comum nas mulheres, viu? Os pacientes são diabéticos, nos idosos, existem grupos aí de pacientes que podem ter um infarto silencioso. Por isso que o infarto já pode ter acontecido aí na sua vida e você nem sabe, tá? Por isso que nós vamos falar hoje dos 7 sinais que vão te levar a descobrir que você já pode ter tido um infarto e que talvez algum desses sinais aí, algum desses sintomas que você esteja sentindo não esteja ligado a uma outra doença, mas sim seja um sinal de um infarto que já aconteceu. Deixa eu guardar esse coraçãozinho aqui e vamos logo pro primeiro. Não vou bagunçar aqui, vamos dizer que eu tô bagunçando as coisas, não vou deixar nada bagunçadinho aqui não. Vamos logo pro primeiro desses sinais. Primeiro deles, cansaço. Isso mesmo, um cansaço. Quando o paciente sente um cansaço que é desproporcional àquele esforço que habitualmente ele fazia. Por exemplo, ia no trabalho, subia ali 2 lances de escada e aí de repente ele não consegue mais fazer isso. Estranho, hein? Quando ele não consegue, poxa, um quarteirão, 2 quarteirões ali próximo de casa, andava, descia no ponto de ônibus, ia até a sua casa, tranquilo, aí começa a ficar um pouco mais cansado. Pô, tô indisposto, ando mole, não tô mais dando conta de fazer as coisas, carregava aqui 2 sacos de cimento, não tô dando mais, tô ficando velho. Às vezes não. Às vezes isso pode ser o primeiro desses 7 sinais de que você já teve um infarto. O segundo vem na esteira desse. O que é? Falta de ar. Isso mesmo. Por quê? Porque um coração fraco, que não consegue bombear o sangue de forma adequada, ele pode, o primeiro órgão que vem logo atrás da parte esquerda desse coração são os nossos pulmões. E essa falta de ar pode ser levada e causada por conta de congestão, por conta do acúmulo de líquido ali dentro daqueles pulmões. E aí vem essa falta de ar. O paciente começa a realmente ficar muito mais com falta de ar, com uma sensação ali de que, poxa, tá faltando ar, não consigo respirar direito, e isso pode ser causa de um coração insuficiente, pode ser causado por um infarto que já aconteceu. Esse é o segundo sinal. Bora pro terceiro sinal? O terceiro sinal, qual o terceiro sinal? Esse é clássico, esse é dor no peito, a angina. Isso mesmo, dor no peito não acontece, não é só quando a gente tem um infarto, não, doutor. Vai ficar acontecendo depois? Pode. E pode ser sinal de que esse infarto já aconteceu. Bora roubar nosso coraçãozinho de novo? Bora roubar aqui pra gente explicar melhor. Vamos pensar que uma dessas artérias aqui, ela causou um infarto num pedacinho aqui do coração. Só que às vezes ela chegou a causar uma pequena isquemia ali, ela causou uma pequena isquemia ali, mas logo depois ela desobstruiu.
ou então ela está, o que nós chamamos de pendurada, uma artéria com 95% de obstrução. Toda vez que seu coração for requerido, todas as vezes que você precisar de um pouco mais de esforço, de um pouco mais de demanda, seja por um estresse físico ou seja por um estresse psicológico, se estressou aí com alguma coisa e tal, você vai sentir aquela dorzinha fina. O pessoal fala, né? Uma dorzinha fina, aquela dorzinha. Isso pode ser um sinal de que você já teve um infarto, ou que você tem uma artéria pendurada ali e que pode realmente ter acontecido algo para trás e pode estar acontecendo algo, pode ser prenúncio de algo pior ainda agora. Vou guardar o coraçãozinho de novo. Vamos deixar o coraçãozinho aqui para a gente ir pro quarto sinal desses 7 sinais de que você já pode ter infartado. E esse aqui é muito comum. O que é? Tontura. Tontura, pessoal. Tontura, sensação de desmaio ali. Parece, me deu a... Quase que eu fui embora. Deu uma cara branca. O pessoal fala, é uma cara branca, né? Poxa, eu fiquei meio mole aqui, fiquei meio tonto, quase que eu desmaio. Por que isso acontece, pessoal? E por que isso pode ser o sinal de que você já teve um infarto e não sabe? Porque isso aí é sinal de que o coração está batendo fraco. E quando ele bate fraco, ele leva ali sangue devagarinho ali para o cérebro. E esse bombeamento insuficiente pode realmente chegar, em alguns momentos ali, o sangue de forma muito alentecida lá na sua cabeça. E aí você vai... Coração, o organismo, ele desliga. É uma espécie ali como se fosse a TV ali, aquela coisa que desliga quando falta energia para não queimar. Então é o que nós chamamos de pré-síncope ou síncope, que é quando chega a acontecer o desmaio. Então essas tonturas, essas sensações ali meio que desmaio, pode ser um sinal sim de que você já teve um infarto e não sabe. Quinto sinal de que você já pode ter infartado e não sabe. Quinto dos 7 sinais que nós vamos falar hoje aqui. Qual é esse quinto sinal então, doutor Belisário? Inchaço, edema das pernas. Fulano, tá tomando cachaça. Não pode ser que não seja isso não, pessoal. Pode ser que seja esse sistema venoso que está sobrecarregado lá nos membros inferiores, nas pernas, no tornozelo. Pode ser sinal sim de que esse coração está fraco, que já teve um infarto. Tá? Porque lembra que eu falei, quando o coração está sobrecarregado, o lado esquerdo vai sobrecarregar diretamente os pulmões, mas o lado direito ali, que pode ter sido a região onde aconteceu um infarto, ele vai sobrecarregar todo o sistema, todos os órgãos que vêm antes aqui, fígado, todos os órgãos que vêm a montante ali, membros inferiores, todo esse retorno venoso, todo esse sangue que volta para o coração pode ficar prejudicado. E esse sangue voltando ali de forma muito alentecida pode sim provocar edema nas pernas, pode provocar inchaço nas pernas, e esse inchaço nas pernas pode ser sinal de que você já teve um infarto e não sabe. Ei, vamos para o sexto sinal? Sexto sinal, sabe o que é? O sistema nervoso simpático, em resposta a um coração debilitado, sabe o que ele faz? Ele pode fazer com que você tenha suor frio, sudorese excessiva, acabe suando demais, mesmo que você não tenha feito nenhuma atividade física. Tá vendo? Sexto sinal, dos 7 sinais que nós vamos falar aqui, de que você já pode ter infartado e não sabe. Isso mesmo, suor frio, sudorese excessiva, o coração está debilitado e aí o sistema nervoso simpático tenta compensar isso ali. Acaba dando uma descarga hormonal ali, uma descarga adrenérgica, que vai provocar sim esse suor excessivo. Então esse suor excessivo, essa suadeira, suor frio pode ser sinal de que o seu coração está fraco, que ele já teve um infarto para trás aí e você não sabe. Pronto, chegamos no sétimo sinal. Sétimo sinal de que você já pode ter infartado e não sabe. Esse sinal aqui é muito recorrente, viu? É comum. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu tive isso e tal. E... sabe qual é? Azia, queimação, má digestão. Pessoa, tem uma aziazinha aqui, uma azia. Aí você chega lá, você já infartou? Não, nunca infartei. Mas eu só tenho problema de gastrite. Azia, só fez alguma endoscopia? Não, nunca fiz. Mas quem foi que disse para o senhor que era gastrite? Entendeu? Então, muitas das vezes, esse paciente já estava infartando lá, já teve um infarto, nesses momentos que ele teve essas crises. Só lembra, aí, doutor, teve um dia que eu tive uma crise forte mesmo. Ele veio tudo, entendeu? Veio tudo junto, os outros sinais que nós falamos aqui. O paciente estava com suor frio, ele estava com mal-estar, teve sensação de desmaio, ele só não teve a dor no peito, por exemplo, mas ele já infartou ali, ela já infartou ali. Então, é muito importante quando você sente azia, essa má digestão, essa queimação no estômago ali, pode ter sido sim um sinal de um infarto anterior e pode ser sinal de que esse coração ainda está sofrendo agora. Então, Belisário, o senhor está falando aí, falou dos 7 sinais, mas como é que eu vou descobrir isso?
Quais são os exames que pode fazer? Às vezes com um simples eletrocardiograma, presta bem atenção, às vezes um simples eletrocardiograma, se você teve algum desses sinais e às vezes fazendo só o eletro ali, você já consegue fazer esse diagnóstico. Ah, doutor Belisário, então, se eu fiz o eletro não deu nada? Não. Pode aparecer. Então, quando aparece, certeza, batata, já infartou. Agora, quando não aparece, a gente parte para outros exames. Quais são os exames que vão demonstrar isso? O ecocardiograma, às vezes uma ressonância cardíaca, vários outros exames que a gente pode fazer ali. Para realmente saber, às vezes, uma cintilografia miocárdica, exames que vão demonstrar que já existiu uma área ali do coração que foi comprometida, que existe uma isquemia fixa naquele local, que existe um infarto fixo, que existe uma parede daquele coração que já morreu. Então esses são alguns exames, alguns exemplos aí. Doutor Belisário, estou sentindo esses sintomas, o que eu vou fazer? Procurar ajuda médica, procurar um cardiologista. Isso aqui não é consulta não, isso aqui é esclarecimento, viu? Só deixando claro, tá? Então se você teve algum desses sinais, esses sinais às vezes estão ligados a outros problemas, mas às vezes eles podem sim significar de que você já teve um infarto e não sabe. Então vamos relembrar esses 7 sinais agora. Primeiro sinal, fadiga, cansaço, um cansaço desproporcional ao esforço que habitualmente você faz aí. Segundo, falta de ar, tô faltando fôlego, não consigo, tô ficando mais ofegante. Terceiro, clássico, angina, dor no peito, que pode ser recorrente, pode ser fruto desse infarto que já aconteceu. Quarto sinal, que nós falamos aqui, tontura, desmaio, tá ali, pré-síncope, né? Esse quase desmaio, ele tá desmaiando. Quinto sinal, foi inchaço nas pernas, edema de membros inferiores, que pode ser um sinal de que você já teve um infarto. Sexto, suor frio, sudorese excessiva, que pode ser sinal realmente de que seu organismo está tentando reagir contra esse coração fraco ali. E o sétimo sinal, azia, queimação, má digestão, que pode ser um sinal de sim de que você já teve um infarto. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui, já deixe seus comentários aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer as suas dúvidas. Eu mesmo esclareço todas as suas dúvidas aqui no meu canal. Então já não esquece de se inscrever, viu, pessoal? Muito importante que você se inscreva para que nós possamos realmente chegar a mais pessoas e poder levar informação boa a mais pessoas. E já curte esse vídeo aqui, já sai daqui, já vai ver outro vídeo muito importante que também fala sobre dor no peito e isquemia, que é o de ponte miocárdica.